Agora, então, estamos gravando. Uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma aula de Direito Econômico, a disciplina mais legal do curso. Se você achar que não, você não está estudando direito. Tá? Mas vamos lá, então. Começando oficialmente hoje, então, o nosso segundo bimestre. Quem não tirou nota suficiente, quem não foi bem, tem aí um bimestre inteiro para fazer tudo certinho, né? E vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da função social da propriedade na ordem econômica constitucional. Gente, difícil, né? Voltei. Então, nós estudamos nas aulas passadas, né, nas matérias passadas, a respeito da ordem econômica, a respeito do sistema econômico, e vimos que a base de tudo é a Constituição Federal, né, e que essa Constituição Federal, então, ela é produto de uma ideologia que é vigente na época da sua elaboração. Na nossa Constituição, não existe afirmado, né, qual é a linha ideológica que é seguida, né? O objetivo da Assembleia Constituinte foi contemplar, né, as principais correntes ideológicas, né, direita, esquerda, social e liberal. Né? É verdade que cada governante, né, que o chefe do Estado-Maior, que o presidente, né, e toda a sua equipe, quando assume o poder, implementa aquilo que entende que é o mais adequado, segundo, né, os seus entendimentos ideológicos, né? Mas a Constituição Federal Brasileira, ela apresenta essas duas correntes, tanto um Estado liberal quanto um Estado social. Né? Então, o texto constitucional ele tem que ser interpretado de acordo com todos os modelos de produção existentes, né? E nesse sentido, e nesse processo, então, tem que haver essa junção, essa compatibilização entre os preceitos do texto constitucional à realidade vigente. Na prática, isso significa que, às vezes, é necessário dar uma atenção maior ao aspecto social, às vezes é necessário dar uma atenção maior, ou seja, a economia tem de estar voltada com mais ênfase ao aspecto liberal, né? E assim incentivar a produção, incentivar o consumo, né? Então, isso deveria ser o óbvio e deveria ser o adequado. Só que uma parte da doutrina admite, então, a relevância do mercado no controle da atividade econômica, né? E dessa forma, então, essa economia seria descentralizada, ou seja, o governo não vai estar ali exatamente no controle de tudo, né? Como a gente já viu, pode existir uma participação, e existe uma participação em determinados momentos e sob vários aspectos, mas não é o Estado que vai regular, né, esse domínio econômico. E aí, nesse sentido, então, fica muito mais por conta do Estado, né, fica muito mais por conta da propriedade, da iniciativa privada, né, da livre iniciativa. E aí, alguns autores vão dizer também que esse movimento ele é importante para marcar, então, para acentuar, para deixar bem claro, então, qual é o modelo econômico vigente na época. Mas, enfim, a Constituição, ela apresenta princípios que são básicos, e pelo que a gente pôde observar até agora, eles são adaptáveis, eles são maleáveis, mas eles proporcionam que aquilo que necessita ser feito naquele momento possa ser feito com o respaldo do
do documento maior, com o respaldo da Constituição. Isso é o que importa, tá? E aí a gente vê, então, que algumas ideologias, né, que alguns posicionamentos a respeito das políticas econômicas, eles podem sofrer alteração ao longo dos anos. Vamos ver um exemplo, né? Lá o artigo 176, no parágrafo 1º, ele traz, né, a autorização ou a concessão para pesquisa ou lavra, para exploração dos recursos minerais. E essa autorização, essa permissão, ela era restrita só aos brasileiros ou então a uma empresa brasileira de capital nacional. Então, tinha que ser exclusivamente nacional. Exclusivamente. DNA nacional. Até porque isso seria uma atividade, né, que tem essa prerrogativa, essa permissão concedida especificamente ao Estado, né? Só que a emenda constitucional 6 de 95 alterou a redação desse dispositivo e permitiu, então, que qualquer empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no Brasil poderia fazer esse trabalho, poderia, então, explorar os recursos naturais. Então, o DNA da empresa não era mais necessário que ele fosse exclusivamente brasileiro. Por que isso? Né? Por que isso pode ter acontecido? Bom, isso pode ter acontecido porque talvez, por vários motivos, ou não havia alguma empresa capacitada no Brasil, né, com esses requisitos, com esse DNA puramente brasileiro, talvez não houvesse uma empresa que atingisse todas, né, que atendesse, na verdade, todos os requisitos, ou talvez, então, fosse necessário abrir o mercado para outras empresas, né? Bem verdade que esse processo, geralmente, né, obviamente, ele é feito através de uma licitação, e pode ser, então, que empresas com um capital estrangeiro tenham oferecido vantagens, né, e um valor maior para exploração. Não sabemos. A verdade é que isso que era previsto constitucionalmente, tinha ali na sua redação original essa previsão, né, dessa empresa ser puramente brasileira, isso foi transformado, isso foi flexibilizado, né? E isso foi proporcionado para que outras empresas estrangeiras pudessem fazer isso. Provavelmente, bom, quem que era presidente na época? 95 era o Fernando Henrique já, né? Fernando Henrique? Acho que era o Fernando Henrique, né? Fernando Henrique tinha essa pegada liberal, né? Então, ele foi conhecido por abrir, né, o mercado brasileiro para esse capital estrangeiro. Enfim, né, teve essa modificada aí. Quando a gente volta, né, quando a gente vai para o título 7 da Constituição Federal, a gente vê que ele trata da ordem econômica e financeira. E aí essa ordem econômica financeira ela é dividida em 4 capítulos. Os princípios gerais da atividade econômica, que a gente já conversou também, né? Nós falamos também sobre o sistema financeiro, falamos um pouco sobre o sistema financeiro nacional, e vamos falar hoje um pouco a respeito da política urbana e da política agrícola fundiária e a reforma agrária. Tem gente querendo entrar. E também a respeito da reforma agrária, né? Então, a gente precisa analisar novamente, recapitular algumas coisas e analisar novamente o artigo 170 da Constituição. O artigo 170 da Constituição, ele fala dos fundamentos e dos objetivos da ordem econômica. Fala que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano,
na livre iniciativa, inclusive isso foi objeto de pergunta, né, da nossa avaliação, e teve gente que não tinha a menor ideia do que era isso. Aliás, a maioria foi muito bem na prova. Agora, outros, lamentavelmente, não se deram o trabalho de ler a questão e de escrever, assim, 3 frases, né? Então, eu não sei mais o que oferecer, além de uma prova para ser feita em casa, né? Não tem mais nada fácil do que isso. Mas, enfim, né? Voltando, foi só um desabafo. A ordem econômica, então, ela é fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa, tem o objetivo, então, de assegurar a todos uma existência digna. Só isso? Não, conforme os ditames da justiça social, observados princípios da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, defesa do consumidor, do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e esse tratamento favorecido a empresas de pequeno porte, blá, 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 que você já conhece, certo? O que a gente consegue identificar, né, de comum nesses princípios todos, né, nesses incisos todos? Então, são 9 incisos, né? O que é que existe de comum nisso tudo? O que é que existe de comum em todos esses princípios que está ali ordenando, né, coordenando a ordem econômica? Creia você, o princípio da dignidade humana, né? E como a gente já falou, assim, nos outros semestres e em outras disciplinas, o princípio da dignidade humana é o centro do ordenamento jurídico brasileiro. O centro do ordenamento jurídico brasileiro é a Constituição Federal. O centro da Constituição Federal são os direitos humanos. O centro dos direitos humanos são os humanos. E o centro dos humanos é a dignidade humana, aquela condição intrínseca. Então, não faz sentido, não faria sentido se todo o nosso ordenamento jurídico fosse voltado para promover a dignidade humana e a ordem econômica, não, né? Não faz sentido. Bom, vamos só avaliar algumas coisas, recapitular algumas coisas, daí a gente parte para novidade da matéria. Então, essa existência digna, ela é um dos objetivos da ordem econômica, e ela é medida pela quantidade de oportunidades que são proporcionadas aos indivíduos, certo? Lembrando que a dignidade humana é também um dos fundamentos da República, certo? Então, tudo aquilo que acontece no governo, tudo aquilo que ele intenta fazer, ele deve observar qual o grau de realização da dignidade humana. Então, uma política econômica, né, estratégias econômicas devem realizar a dignidade humana do indivíduo, né? E aí a gente precisa lembrar, então, que essas oportunidades, elas devem ser iguais para todos, certo? Elas devem ser, pelo menos na teoria, né? Elas têm que ser proporcionais e iguais aos indivíduos. Então, a gente tem que observar que esse objetivo depende da efetivação, da realização dos direitos fundamentais em todas as fases da vida humana, né? Desde a infância até a terceira idade, né? E no campo econômico, está ligado, então, a essa garantia mínima de condições de subsistência e também de condições iguais. Ah, professor, não entendi nada. Significa, então, que toda economia brasileira deve respeitar, promover a dignidade humana, certo? É isso. Esse é a ideia, o norte dessa história toda, né? E aí, nesse sentido, então, a justiça social, ela se destaca como um objetivo,
né, uma meta, um importante objetivo da ordem econômica. E aí essa justiça social traz também... Obrigada, ventilador. Então, essa justiça social, ela traz também essa missão de realizar essa existência digna, certo? Olha que maravilha, a gente sabe que na prática não é assim, mas pensa o quão adequado e o quão necessário é que todos tenham as mesmas oportunidades de emprego, né, de renda nessa sociedade. E aí, então, o ideal era de que essa existência digna, que passa pela justiça social, proporcionasse também uma igualdade de oportunidades de acesso e de gozo de direitos e de bens na satisfação das necessidades humanas básicas, certo? Então, a Constituição ela foi escrita, ela foi pensada, planejada e realizada de forma que, ao serem executados os princípios constitucionais da economia, essa economia proporcionasse que todo cidadão brasileiro tivesse uma existência digna, tivesse a mesma oportunidade de renda, a mesma oportunidade de trabalho, e aí, nesse sentido, a mesma oportunidade de estudo, né, de educação. Para você estudar, você tem que estar sadio, então, a mesma oportunidade de saúde e tudo isso, certo? Né? Então, esse é o objetivo. Esses são os grandes intentos desse texto constitucional quando fala a respeito da ordem econômica. O ex-ministro do STF, um grande doutrinador, o Eros Grau, ele destaca que a justiça social tem que ser vista como a superação das injustiças na repartição dos produtos econômicos. Tá? E aí, num nível individual, primeiro num nível individual, e aí em seguida numa perspectiva maior, numa perspectiva macro, certo? E que daí essa própria política econômica capitalista deveria servir a esses princípios da justiça social. Ou seja, aqui ele já está com essa perspectiva de que a nossa ordem econômica, de que a nossa economia é capitalista, certo? E não, se for capitalista, ok, não tem problema, desde que realize a justiça social, certo? E aí eu pergunto para vocês, né, meus queridos 9 alunos que estão aqui nesta aula. Muito bem, isso que é audiência, hein? O sistema capitalista, ele consegue realizar a justiça social, ou seja, e dessa forma, ele consegue promover a dignidade humana? Joguei a pergunta. Quero que um dos 9 responda. E aí, o que vocês acham? Pode repetir novamente, professora? Posso, sim, senhora, dona Caroline. Eu quero saber o seguinte, que se o sistema capitalista, se ele consegue realizar essa justiça social, né, que é um dos objetivos da economia brasileira, constitucionalmente falando, pelo menos, e se dessa forma ele consegue, então, realizar a dignidade humana. O que você acha, Carol? Eu penso que visando diante do país que se encontra agora, não. Mas se a gente olhar pela teoria da Constituição, sim, porque ela é muito bem elaborada e ela é regida, né, pela dignidade humana e pela livre iniciativa. Então, esses são os primórdios ali. Então, se a gente fosse seguir ao pé da letra da Constituição, sim. Mas visando o que a gente está vivendo agora, na atualidade, não. Por que não, Carol? Porque o país não tem renda distribuída igualitária,
as classes, vamos supor, baixa, média, alta. Às vezes, uma classe baixa, ela é mais baixa do que ela deveria ser, ou, por exemplo, tinha que ter um padrão, tinha que ser padronizado, e pessoas são mais favorecidas do que outras, não tem essa distribuição de renda que deveria que ter. Muito bem. Significa, então, que o capitalismo não está promovendo essa dignidade humana, não está promovendo como é que fala lá? A justiça social, certo? Não. Tá. Mas um dos objetivos do capitalismo, então, né, é esse mercado liberal, né? Ou seja, é dar esse incentivo às empresas. Essas empresas não estariam gerando emprego e renda, por exemplo, não estariam cumprindo com uma desses objetivos? O que vocês acham? Tem uma empresa no Brasil, não temos emprego? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Não é como Cuba, tá? Que não, as empresas só abrem, elas só existem, consequentemente só geram empregos, se o governo autorizar, regulamentar, blá, blá, blá. No Brasil, não. Certo? Cadê a geração do pleno emprego? Cadê as igualdades, né? Como você falou, Carol, a distribuição de renda de forma igualitária? O que é que está, aonde está o erro? Aonde está a falha? O que vocês imaginam que seja? Oi. Ai, Senhor Jesus, caiu de novo? Estão me ouvindo? Sim, professora. Jussi, e aí, já que você se manifestou, o que você acha? Não, professora, eu só fui dizer que estava te ouvindo. Gente, precisamos refletir sobre isso. Aonde o capitalismo está falhando? Teoricamente, ele seria um sistema perfeito, não é verdade? A livre iniciativa, né, a propriedade privada. Você não depende da autorização de um governo para que você possa exercer, né, a sua atividade econômica. Dessa forma, você consegue, né, promover empregos, até mesmo aquele que é um microempreendedor individual, ele pode gerar emprego. Ótimo isso, né? Mas aonde nós estamos falhando? Nós não, né? O capitalismo, nós não temos nada a ver com isso, né? Aonde o capitalismo está falhando? Então, isso aqui vai cair na prova, tá? Vou até colocar aqui. Colocar na prova. Né? O sistema capitalista, ele consegue gerar essa justiça social? Consegue. Ele consegue. De que forma? Certo? O que é essa justiça social? Né? Aonde estão as falhas desse sistema? A gente tem que pensar a respeito disso, né? Como que esse sistema capitalista ele pode gerar essa justiça social, né? Como é que ele pode gerar? Dei uma dura no grupo, agora tá aparecendo gente, hein? Olha, vou falar bem a verdade. Desculpa o português, tô puta com isso. A gente se matando para preparar a aula e as pessoas fingem que não estamos tendo aula. Me desculpa para quem está aqui, não precisa ouvir isso. Mas, sinceramente, viu? Bom, então essa realização da justiça social, ela pode acontecer de várias formas. Pela própria geração de emprego e rendas, que seria uma das características do sistema econômico, né, da economia, dentro do próprio capitalismo, né? O próprio direito, ele proporciona estruturas para o alcance da justiça social na ordem econômica. Por exemplo, numa empresa, principalmente em empresas grandes,
existe a participação ou então a previsão da participação dos lucros dos empregados, a participação dos empregados nos lucros, certo? Você pode até receber em forma de ações, né, essa participação. Inclusive, isso acontece na Croton, né, que é, na verdade, na Cogna, que é a holding da Anhanguera, né? A gente tem, dependendo lá, uma série de requisitos, né? Enfim, a gente pode receber até uma parte dos lucros, né? Muitas empresas fazem isso, né? Apesar, inclusive, da Constituição ser conhecida por Constituição Cidadã, ela pode trazer uma série de direitos, de garantias fundamentais. Né? Você acredita, então, que esse objetivo da ordem econômica de justiça social está sendo alcançado no país? Dentro desse sistema que nós estamos observando, vivendo. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Refletindo sobre isso, a gente chega no que é a parte vulnerável dessa justiça social. A justiça social ela está diretamente ligada com a distribuição dos frutos da ordem econômica, certo? Então, essa ordem econômica ela tem que ser orientada à participação ampla dos resultados da atividade econômica. Se a gente está num país livre, né? Se a gente está aí num país que pode, onde uma empresa pode se instalar até para explorar, né, aquilo que pertence, aquele bem que pertence constitucionalmente à União. Né? Então, se as empresas podem se instalar e gerar empregos, deveria haver emprego para todo mundo, não deveria? E pessoas empregadas deveriam ter uma vida digna, não deveriam? O que está acontecendo, né, de errado? Né? O que está acontecendo com essa nossa ordem econômica que não está funcionando? Né? Isso aí, tudo são questões que a gente tem que avaliar a partir de tudo isso que a gente já viu até agora. Então, lembrando um pouco, né, dos princípios constitucionais da ordem econômica, isso tem no KLS de vocês também. Os fundamentos da ordem econômica são a valorização do trabalho humano, então não pode ser qualquer trabalho, um trabalho feito de qualquer, em quaisquer condições. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Você é livre para você exercer a atividade econômica, obviamente, desde que ela seja lícita, né, e permitida por lei. Os objetivos da ordem econômica são existência digna e justiça social. Teoricamente, isso deveria, então, ser alcançado com um dos fundamentos da ordem econômica, que é a valorização do trabalho humano. Entendem como que tudo está ligado, né, uma coisa com a outra? E aí temos os princípios da ordem econômica, que é a soberania nacional, a propriedade privada e a sua função social, a livre concorrência, a defesa do consumidor do meio ambiente, redução das desigualdades e tratamento favorecido às empresas nacionais de pequeno porte. Porque, obviamente, ainda que fosse lá, né, em 87, 88, já estava bem evidente de que aqueles pequenos empresários seriam extremamente necessários e indispensáveis para poder fazer girar a roda da economia, certo? Então, um ponto, né, importante também da ordem econômica constitucional está lá no capítulo 2 da Constituição, que trata da política urbana. E essa política urbana está lá prevista nos artigos 182 e 183. Anote para você ler depois. Esses artigos, eles tratam de elementos da política de desenvolvimento urbano que será praticado pelo poder público municipal dentro daquilo que é previsto, dentro daquilo que é fixado em lei.
Ou seja, a propriedade privada aqui, ela está se submetendo a uma obrigatoriedade, a parâmetros que são definidos para cidades com um determinado número de habitantes, no caso, 20 mil habitantes. Tá, então agora a gente vai falar a respeito da propriedade, certo? A propriedade privada, ela é preservada, ela é prevista e ela é preservada pela ordem econômica brasileira, certo? Mas, por exemplo, você tem lá uma propriedade urbana de 20 mil. Admitir mais um aqui, né? De 20 mil, oh meu Deus, perdão. Nós temos uma propriedade localizada, né, numa localidade, né, de 20 mil habitantes, a gente tem que seguir, então, as diretrizes do plano diretor. Ou seja, aqui entra em cena um princípio muito importante, principalmente para a economia, que é a função social da propriedade. Você vai precisar falar a respeito da função social da propriedade, certo? Então, vamos lá. Esse conceito de função social da propriedade está no artigo 182, no parágrafo 2º da Constituição. Os parágrafos seguintes, eles vão falar da necessidade de uma indenização justa, prévia, em dinheiro, né, de desapropriações de imóveis urbanos, de imóveis que não cumpram a função social da propriedade, tá? Então, o poder público, ele pode simplesmente dispor da sua propriedade, tá? Se ela não cumprir a função social dela. E aí, no artigo 182, ele fala assim que a política do desenvolvimento urbano, que é executada pelo poder público municipal, conforme, né, aquilo que é fixado em lei, tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Primeira coisa que você precisa entender, a Constituição, ela defende que a propriedade privada pode gerar o bem-estar social, pode gerar a justiça social. Então, é importante que isso seja feito da forma adequada. Ah, professora, mas eu não posso, então, ter a minha propriedade, e a minha propriedade, ela não pode ser, ela não é intangível. Você pode ter. Ela é intangível. Ninguém pode dispor dela, a não ser você, desde que você cumpra requisitos. E desde que a função social da propriedade também cumpra, também esteja presente. E aí, o parágrafo 1º, então, do artigo 172, vai dizer que o plano diretor, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, certo? E ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Significa que em pequenas localidades, né, ou em localidades maiores, o que está dizendo aqui é que, a partir de 20 mil habitantes, tem que ter esse plano diretor e tem que haver essas diretrizes a respeito da propriedade. Nada impede, obviamente, né, numa interpretação macro, de que, né, cidades maiores também tenham essa mesma diretriz. No parágrafo 2º, vai dizer, então, que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Significa que nessas localidades podem haver propriedades que não estão cumprindo a função social e que, por conta disso, estão impedindo ou emperrando o desenvolvimento e, consequentemente, a justiça social. Certo? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, por exemplo, vamos dar um exemplo assim bem grosseiro. Existe lá uma terra de ninguém em Dourados, né? Tem lá o plano diretor, tá, beleza. Mas
tem aquela terra que ela não está sendo ocupada, ela não está sendo utilizada, ela serve apenas para constar como patrimônio. Mas o governo, né, no caso o município, quer fazer ali um conjunto habitacional. Se essa propriedade não estiver cumprindo a função social dela, ela pode ser utilizada sim para, né, abrigar, para servir, então, de localidade para a construção desse conjunto habitacional. Mas vamos avançar, que daí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, essas desapropriações, ou seja, se essas terras pertencerem a alguém, essa desapropriação ela vai ser feita de forma prévia, com uma avaliação que proporcione um valor justo de indenização. E essa indenização, ela vai acontecer em dinheiro, ok? Bom, e aí tem o parágrafo 4º, né, que fala como que pode ser a utilização, então, como é que fala? Dessa propriedade, mas enfim, né, vamos prosseguir aqui com a nossa matéria. E aí nós temos, então, no artigo 183, que fala do uso capião especial urbano, certo? Para áreas de até 250 metros quadrados, ocupados por 5 anos ininterruptos para moradia familiar. Eu estou ocupando uma terra aqui já faz mais de 5 anos, quero colocar aqui um bar. Posso? Não. Por quê? Porque é para moradia familiar. Obviamente, né, que vocês vão estudar isso mais profundamente em direito civil. Mas isso aqui é um direito, tá? Que pode ser reconhecido, né, para pessoas que estejam ocupando essas áreas de até 250 metros quadrados com o objetivo de moradia, ok? Então, é importante destacar que aos bens públicos, né, ou seja, naquilo que são propriedades públicas, não pode acontecer esse uso capião. Esses artigos, então, o artigo 183 e o artigo 191, eles falam a respeito da política urbana na Constituição, tá? Então, o artigo 182, ele fala... ele regula a política do desenvolvimento urbano, ele fala que essa política ela vai ser exercida pelo poder público municipal, prevê essa obrigatoriedade de um plano diretor para cidades que tenham mais de 20 mil habitantes, fala a respeito da função social, fala a respeito de penas sucessivas, né, para o correto aproveitamento, entre outras coisas. O outro artigo que compõe, então, essa política urbana é o artigo 183, que fala do uso capião especial urbano em área urbana de cerca de 250 metros quadrados, desde que seja um único imóvel para moradia familiar. E aí, esse dispositivo legal, ele tem um prazo, né, de carência de 5 anos. Esse possuidor, ele pode invocar esse item da política urbana apenas uma vez. E é vedado, então, para bens públicos, ou seja, as propriedades públicas, elas não estão sujeitas a uso capião. E vou falar uma coisa para vocês, viu? Por experiência própria, por pesquisa para cliente e essas coisas assim, tem muita terra aqui em Dourados que ninguém sabe de quem é. Vocês acreditam nisso ou não? Ai, meu pai. Tem muita terra que aqui ninguém sabe de quem é. Que não é da prefeitura, né? E que também não é de ninguém. Que ninguém sabe onde é. Tem algumas que estão ocupadas, tem outras que não, mas enfim. Bom, no capítulo 3º, então, da Constituição, existem 3 temas relevantes à ordem econômica, demonstrando que a função social da propriedade se aplica não apenas no aspecto urbano, mas se aplica também na área rural. E aqui vem as grandes discussões a respeito, né, da famigerada reforma agrária. Bom, vamos lá.
Então, nos artigos 184 a 186, fala a respeito da desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis rurais que não estejam cumprindo a sua função social, certo? E aí, obviamente, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida pública e blá, 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 blá. Ok. Existe uma falsa ideia no país de que aquelas propriedades rurais que são produtivas, elas podem simplesmente serem desapropriadas. Não, não podem. Não podem. Ah, mas o que é ser produtivo? O que é ser produtivo? Obviamente, existe um pouco de controvérsia a respeito do que é essa produtividade, né? Mas terras que estão produzindo, terras que estão cumprindo a sua função social, elas não podem ser desapropriadas. Ah, mas eu tenho uma terra aqui que é usada para agricultura. Ela pode ser desapropriada? Não. Ah, mas eu tenho uma terra aqui que é utilizada para a pecuária. Ela pode ser desapropriada? Via de regra, não. A menos que haja incompatibilidade com o tamanho do rebanho e com o tamanho da propriedade. Por exemplo, você cria uma cabeça de gado, não sei, não estou dizendo que é isso, porque eu realmente não sei, mas é mais ou menos assim. Você cria uma cabeça de gado por, vamos supor, é o suficiente, é o ideal, é o adequado para você criar um boizinho ali numa área de, vamos pôr, sei lá, 300 metros quadrados, não sei, 500 metros quadrados. Ah, beleza, mas tem um boi a cada 100 quilômetros quadrados. Tá entendendo que não é razoável? O que é isso, então? É uma terra que, em parte, está improdutiva, certo? Só que não é chegar lá, tá, beleza, não, vamos entrar aqui, vamos tomar posse, vamos fazer aqui um assentamento e reforma agrária, e não é isso, tá? Esta terra, essa propriedade, ela não pode, ela tem que não estar cumprindo a função social. Ah, professora, mas eu tenho aí uma propriedade que eu não uso, faço nada, ela serve só para constar como meu patrimônio. Ela está improdutiva, ela não está produzindo nada. Ela pode ser considerada, então, uma propriedade que não está cumprindo a sua função social? Pode. Não necessariamente vai ser considerada como, mas pode, porque ela tem que estar cumprindo a sua função social, ela tem que estar à disposição da produção, à disposição da economia. Não dá para negar que a agricultura gira o país, a pecuária da mesma forma. Mas e uma terra que não tem nada? Não está produzindo, não está fazendo nada. Ai, professora, mas eu tenho para lazer. Ela é improdutiva? Não. Mas isso depende, ela ser considerada uma terra improdutiva depende do cumprimento, do preenchimento de muitos, né, de alguns requisitos, tá? Então, vamos ver o seguinte. Lá no artigo 186, fala, né, define que a função social da propriedade rural tem que ter certos requisitos, ou seja, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente alguns critérios e graus de exigência que são estabelecidos em lei aos seguintes requisitos: aproveitamento nacional, aproveitamento racional e adequado. Eu tenho uma área aqui que é para lazer. Beleza. Aí lá é um mega latifúndio, não sei nem dizer, sei lá, né? Milhões de metros quadrados, tem uma casinha e uma piscina. E um açudezinho, né? Uma parte dela, obviamente, é produtiva, é sua, é para o seu lazer. Agora, tem uma grande parte dela que não está sendo usada de forma racional e nem adequada. Alguém está me chamando? Tem alguém querendo falar alguma coisa?
A Juscelete. Jússi, fala. Isso. Então, eu ia falar sobre a questão da improdutividade, né, da terra rural. Eu estudei há uns 10 anos atrás sobre isso, e assim, na parte da pecuária, tá na literatura, isso vem da literatura mesmo, a gente não tira isso da cabeça, né? Tá na literatura que é em torno de 2 cabeças de gado por hectare. Então, eles vão fazer esse levantamento de quantas cabeças de gado tem em cima de quantos hectares. E na agricultura também, quantas sacas de milho dão por hectare. Aí a gente vai lá na literatura, em torno de 60, 70, não sei nem quanto que está hoje, porque eu estudei isso já tem 10 anos. A soja é mais ou menos 60 sacas por hectare, a produtividade média. Aí você vai lá na terra, vai puxar, né, o saldo. Aí, por exemplo, colheu 20 sacas por hectare. Ou seja, né, essa terra não está produzindo. Por quê? Porque o proprietário dessa terra não está dando condições para ela produzir. Porque se ela for adubada, se ela for tratada, ela vai produzir. Então, isso acaba acarretando o próprio proprietário, né? Por um descaso com a terra rural. Mas era só isso que eu queria colocar. Não, mas é interessante isso que você falou, porque reforça aquilo que eu disse. Existem parâmetros para aferir se está sendo produtivo ou não. São 2 cabeças de gado por hectare, mas tem 2 cabeças de gado a cada 100 hectares. Está produzindo? Está sendo razoável? Está sendo utilizada de forma racional? Não está sendo. Então, isso que a Jus falou é aquilo que eu estava tentando dizer no começo. Obrigada, Jus. Existem parâmetros para que isso seja mensurado, entendeu? Não é simplesmente alguém chegar lá e falar, isso aqui não está produzindo direito, não. Até porque, vamos combinar, né? Existe hoje várias oportunidades, várias frentes, né, e políticas de financiamento para aprimoramento da agricultura, ainda que a agricultura familiar. Então, se você está ali produzindo apenas para continuar tendo a propriedade no seu nome, ou seja, só para ela constar como patrimônio, ela não está cumprindo a função social dela, certo? Então, esses parâmetros, eles são necessários para mensurar se ela está realmente atendendo a função social dela ou não. Esse aproveitamento, como a lei fala, ele tem que ser racional e ele tem que ser adequado. Porque se você está produzindo lá uma saca por hectare de soja, você, além de estar gastando dinheiro à toa, você não está gerando empregos e renda como você poderia em se tratando de função social da propriedade, como você deveria. Entendido? Então, é isso que tem que ser analisado, tá? E aí, entra também já a questão, meu Deus do céu, desculpa, entra também a questão já no segundo inciso, né, do artigo 186, da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, certo? Tem um rio, tem uma nascente, tem alguma coisa assim, na minha propriedade. Professora, é minha propriedade, faço o que eu bem entender dela. Se eu quiser meter ali o arado na nascente, transformar aquilo ali em valetão, em breja, eu faço isso. Porque é meu, posso? Não posso. Lembra que a preservação do meio ambiente, que é a promoção do meio ambiente equilibrado e sadio, é um direito humano fundamental? Ou seja, se você tem algum recurso natural disponível na sua propriedade, você tem que utilizá-lo da melhor maneira possível, da maneira mais racional e responsável possível, e, acima de tudo, você tem que preservar. Então, é muito comum que que propriedades que tiveram um desmatamento sem o manejo adequado, sem as permissões adequadas, ou então que prejudicaram as nascentes dos rios,
né? Ou foi exterminada ali alguma, como é que fala? Alguma planta, né? Alguma coisa assim, não tem uma palavra mais adequada, mas eu me esqueci, que é rara ou alguma coisa assim, essa propriedade, ela pode ser desapropriada com base nesse inciso. Por quê? Porque o proprietário não fez valer, não fez cumprir a função social de forma correta. E ainda pode ser multado e preso, dependendo, né, se for constatado, então, crime ambiental, certo? Então, não é porque existe lá uma nascente na sua propriedade que você vai fazer com ela o que você bem entender. Você tem que, acima de tudo, preservar. Ah, mas eu quero fazer aqui uma estância natural de águas e não sei o que. Olha, você pode até fazer, desde que não fira, né, o direito ambiental, desde que preserve o ambiente, o meio ambiente, que ele continue equilibrado, sadio e que ele cumpra, né, esta função social, certo? E aí, no inciso 3º do artigo 186, fala que tem que ser observadas as disposições que regulam as relações de trabalho. Ora, veja se faz sentido você ser um mega produtor de gado, um mega pecuarista, né, um mega agricultor, ou sei lá, qualquer outra atividade assim do agronegócio a custas de trabalho escravo. Não existe isso, né? Não é razoável. Então, as relações de trabalho, e olha, mais uma vez aqui presente a geração do pleno emprego. Então, nessas propriedades rurais, as relações trabalhistas, elas devem ser cumpridas à risca. A lei né, que rege as relações trabalhistas devem ser cumpridas à risca. Mais uma vez, por isso que muitas propriedades onde foi inequivocadamente constatado o trabalho escravo, elas correm o risco de serem desapropriadas, certo? Então, isso acontece muito. Além deles responderem criminalmente, além deles responderem na justiça do trabalho, essas propriedades também onde são constatados trabalho escravo, elas podem sofrer, sim, a desapropriação, tá? E aí, em último lugar, essa exploração, ela tem que favorecer o bem-estar dos proprietários e dos próprios trabalhadores, reforçando tudo isso que a gente já disse. Ou seja, se a gente seguir a Constituição, a gente vai ver que tudo foi feito, foi delimitado para funcionar perfeitamente. Você pode ter a sua propriedade, você pode explorá-la, mas além dela fazer bem para você, ela tem que fazer bem aos trabalhadores. Ou seja, a própria exploração dela não pode te prejudicar. Mas, gente, querendo entrar. A própria exploração dela, então, não pode te prejudicar e, obviamente, não pode prejudicar mais ninguém e, principalmente, então, os trabalhadores. Então, a função social, né, a propriedade rural, ela existe para cumprir a sua função social, tá? Esta função social, ela é constitucionalmente garantida e ela tem, então, que cumprir, né? Ela tem que obedecer, ela tem que preencher simultaneamente todos esses incisos do artigo 186. Certo? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa até aqui? Muito bem. Se a gente observar, então, o artigo 188, e aí já no título 7º da Constituição, que fala da ordem econômica e financeira, no capítulo 3º, que fala da política agrária, fundiária e da reforma agrária, nós chegamos no artigo 188, que fala a respeito da destinação de terras públicas e devolutas. Essas terras devolutas são aquelas que pertencem ainda, né, à União. Então, a destinação dessas propriedades, ela tem que
ser compatível com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Né? E aí nós temos o artigo 1º, que fala que a alienação, né, a venda ou a concessão a qualquer título com área superior a 2.500 hectares à pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá da prévia aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, não é bem assim para você dispor. Meu Deus, Balma, solta isso! Ai, Jesus. Não deve, na verdade, necessita do Congresso, da aprovação do Congresso Nacional. E aí, essa mesma necessidade, ela se aplica na alienação ou nas concessões de terras públicas para fins de reforma agrária, né? Por isso que a reforma agrária é temperada, né, no país. Bom, mas vamos falar, então, um pouco a respeito disso, né? Quando a gente fala, né, quando a gente olha para essa necessidade de cumprimento da Constituição, a gente tem que harmonizar, né, essa destinação das terras públicas e devolutas com a política agrícola e o Plano Nacional de Reforma Agrária, certo? Ou seja, ao mesmo tempo que a atividade que a propriedade rural, ela tem que cumprir a sua função social, né? E a União tem que garantir isso, ao mesmo tempo deve ser promovido e executado o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, a reforma agrária, né, você colocar na terra aqueles que têm origem, né, no meio rural, aqueles trabalhadores rurais, é um compromisso constitucional. Gente, pelo amor de Deus, ainda que o próprio MST tem né, esse posicionamento esquerdaço, isso daqui não é necessariamente uma pauta de esquerda, ainda que seja uma das prioridades da esquerda. Isso aqui é um compromisso constitucional. Então, quem é que tinha que estar brigando por isso? Direita ou esquerda? Os dois, né? Os dois. Ah, mas parece que só a esquerda está fazendo isso. Realmente. E fazendo, às vezes, da forma bem errada, né? Convenhamos. Mas, enfim. Né? Então, deve haver essa compatibilidade entre a função social da propriedade e essa previsão, mais do que previsão, esse compromisso constitucional de se promover a reforma agrária. Por quê? Porque é óbvio que existe muita terra improdutiva no país. É óbvio que existe muita gente que possui propriedades que não estão cumprindo a sua função social, certo? Então, além disso, né, em caso de recebimento de terras que são provenientes de reforma agrária, o beneficiário, ele recebe um título de domínio e esse título de domínio, ele não pode ser negociado por um prazo de 10 anos, né? Com o objetivo de evitar fraude. Na prática, isso não dá certo, mas enfim. A reforma agrária é para que aquele que é um indivíduo rural não perca a sua essência. Tem gente que só sabe cultivar para subsistência, certo? É isso. Conheço muita gente assim. Aliás, aposentei muita gente assim. Tem gente que só fez isso a vida inteira. E por um motivo ou outro, né, não tinha uma propriedade. Tá, beleza, vai para um assentamento. Esse assentamento acaba virando, então, área de reforma agrária. E aí recebe lá um título de domínio. Pode acontecer que ele fala, não, eu acho que é melhor, então, eu morar na cidade, né? Já como tem muita indústria e vi muita gente saindo do campo para vir trabalhar em grandes empresas aí e quase morrer de tendinite, de bursite, de epicondilite lateral, né? Enfim, um monte de coisa, né? Trabalhar em empresas aí com grande linha de produção. Porque fala, não, eu não quero ser da roça, eu quero nem que seja uma empregada doméstica, né? Mas eu quero trabalhar na cidade. A pessoa pode decidir isso para a vida dela? Pode. O que ela não pode
é se desfazer da terra que ela recebeu em decorrência da reforma agrária antes de 10 anos. É isso que não pode acontecer. Já vi, né, gente comprando vários lotes, assentados comprando vários lotes vizinhos para fazer uma fazendinha. Já vi isso acontecer também. Pode? Não pode, né? Mas, enfim, isso teve tanto desdobramento, mas deixa para lá. Então, quando a gente fala em função social, a gente não está fazendo uma referência necessariamente de limitações negativas do direito de propriedade, tá? O direito de propriedade, o exercício do direito de propriedade, ele é constitucional também, ele existe, tá? Só que o exercício do direito de propriedade, ele não é absoluto, não é. Tá? A função social é mais do que uma limitação, ela é uma concepção de que aquela propriedade pode servir para fins maiores, mais produtivos e mais significativos, dentro de todos aqueles princípios que a gente já falou. Tá? Então, a função social da propriedade... aí tem muita gente que fala, essa aqui é de esquerda, né? Desapropriar os outros da propriedade deles. Não, gente, não é de esquerda, não tem inspiração socialista, nem nada. Na verdade, é um conceito do próprio regime capitalista, né? Que legitima o lucro e a propriedade privada dos bens de produção. Essa coisa gorda vai para lá, tá? Só que precisam ser cumpridos parâmetros constitucionais. E aí, o interesse geral, né, um interesse mais amplo, um interesse macro, ele se apresenta. Tá? Então, a função social da propriedade, na verdade, a função social ela passa a integrar esse conceito de propriedade. Voltei. Então, a gente tem que se perguntar, eu tenho essa sociedade, essa propriedade para quê? Né? Esse objetivo, ele corresponde ao interesse coletivo ou é apenas ao interesse do próprio proprietário? Isso não quer dizer que a pessoa não possa dispor da propriedade dela, mas aí tem que atender, então, a todos aqueles fundamentos e objetivos, certo? Tem que haver uma finalidade. Tem que haver uma finalidade. Então, o artigo 176 da Constituição, ele especificou esse sentido de constitucionalidade e ele conferiu à própria propriedade a função social, tá? Esse princípio, ele está também previsto no artigo 5º, no inciso 23 e também no artigo 170, no inciso 3, tá? Então, é importante a gente ressaltar que não existe conflito entre o poder, entre você dispor da sociedade, né, esse poder, né, de ter essa propriedade, de dispor dessa propriedade. Não existe conflito com a função social da propriedade. E aí, se eu perguntar para você na prova, existe um conflito entre a disposição livre da propriedade e a função social da propriedade, verdadeiro ou falso? Explique. Fundamente a sua resposta. Né? Como é que a gente faz? Lembram quando a gente estudou que quando dois direitos fundamentais conflituam, a gente tem que aplicar o princípio da dignidade humana, que a gente falou, inclusive, no começo da aula? E aí, esse princípio da dignidade humana é como se você colocasse dois elementos, né, numa peneira. A peneira é o princípio da dignidade humana. E aí você vai ali, né?
peneirando para ver o que é que sobra. O que tem que sobrar é a realização máxima da dignidade humana, certo? É a realização máxima da dignidade humana de quem? Do proprietário? Também. Mas e das pessoas que podem ser atendidas com o uso racional e adequado daquela propriedade. Tá? Então, essa utilização adequada dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente, né, a observação da legislação trabalhista são requisitos essenciais para o cumprimento da função social da propriedade. Até que eu vou gravar um videozinho para postar lá no nosso Instagram, tá? No Instagram do curso, ressaltando a respeito disso daqui, certo? Porque você precisa compreender, tá? Que não existe um conflito entre esses dois direitos fundamentais, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Comentários, questionamentos? Professora, ali na parte que a senhora fez aquela pergunta que a senhora falou que se a senhora perguntar na prova, né? Da disposição livre, do que mais é que eu estava anotando para mim depois, né? Fazer um... Onde a senhora estava falando? Volta aí para saber dois o que é. Entre a disposição livre e o que? Aí a senhora ia fazer a pergunta se é verdadeiro ou falso, lembra? No conflito de dois princípios. Se existe conflito entre a disposição livre, a utilização livre da propriedade e a função social da propriedade. Existe conflito entre os dois? Inclusive porque os dois são previstos constitucionalmente, né? Uhum. Certo? Então, quando a gente fala assim ressaltando aqui, porque isso também é muito importante, de utilização aceitável da propriedade rural, né? Essa adequação, essa utilização adequada desses recursos, né? E aí aparece assim bem forte também essa questão do trabalho. E não tem como ser diferente, né? Porque essa valorização do trabalho humano é um fundamento da ordem econômica constitucional, certo? Está lá no artigo 170, no caput, tá? No enunciado do artigo. E a defesa do meio ambiente é um princípio dessa mesma ordem econômica, artigo 170, inciso 4. Perdão, inciso 6º, tá? Então, a Constituição, o que ela faz, né, nesse artigo 186, é projetar espacialmente os fundamentos e os princípios da ordem econômica na regulação da propriedade rural. Ou seja, se você compreender o artigo 186, você vai ver, então, que não existe conflito nenhum, até porque estes requisitos são todos exigíveis constitucionalmente, e é a base também da ordem econômica, tá? Então, a função social da propriedade, ela está vinculada à preservação do trabalho, é um trabalho digno, ela está vinculada à tutela do meio ambiente, tá? Ela está vinculada ali ao cumprimento, né, dessa legislação trabalhista, né? Mais uma vez, então, aparecendo sempre a valorização do trabalho humano, o ser humano, né? O ser humano é a coroa da dignidade humana, né? Então, é para ele que existe, né, esse princípio da república, né, princípio da república, esse conceito basilar, né, da nossa sociedade. Então, não tem jamais uma propriedade, uma coisa pode ser mais importante que um indivíduo, jamais. Essa é a verdade, tá? Isso é o básico, tá? Então, na propriedade onde não se respeita a legislação trabalhista, né, onde não se atenta para
para a legislação trabalhista, onde a exploração da mão de obra é contra a dignidade humana, né, como no caso das propriedades rurais, onde existe esse trabalho escravo, como eu falei, não existe proteção constitucional para essa propriedade. Ou seja, essa propriedade não é mais protegida pela Constituição. Tá, mas e meu direito de ter, meu direito de propriedade não existe mais, porque você infringiu normas basilares. Esta é a verdade, tá? E se isso não fosse suficiente, então o artigo 243 da Constituição reforça que o objetivo, né, que existe o objetivo de combater todas as formas de exploração do trabalho que sejam análogas à escravidão no meio rural do país. Então, jamais será admitida a preservação de uma propriedade de forma individual, ou seja, a preservação da propriedade de uma propriedade, né? Eu jamais terei meu direito de propriedade protegido se eu violar as regras trabalhistas e, principalmente, se eu permitir ou produzir a escravidão nessa propriedade, certo? Então, a observância desses requisitos que estão no artigo 186 é essencial para que a propriedade rural cumpra sua função e que promova, então, esse direito constitucional à propriedade, tá? E esses requisitos, eles têm que ser observados simultaneamente, tá? Então, essa propriedade, ela tem que ser, acima de tudo, como eu já disse, também produtiva, tá lá no artigo 185, inciso 3, tá? Mas aí a discussão já é bem mais complexa, tá? Alguns autores, né, alguns doutrinadores, eles falam que a Constituição garante um tratamento especial, diferenciado, né, para aquela propriedade que é produtiva, e aí que existe, por conta disso, então, uma proibição absoluta de desapropriação para fins de reforma agrária, né? Um dos que defende é o José Afonso da Silva. Ele fala, não, está produzindo, não pode acontecer reforma agrária, né? Só que outros autores, como o Gilberto Bercovici, ele fala que o próprio conceito, ele discorda, e ele fala que esse próprio conceito de propriedade produtiva na Constituição, ele não é puramente econômico, tá? Que essa produtividade que é protegida pela Constituição, ela não diz respeito apenas aos aspectos econômicos, mas principalmente ela tem que ter o caráter de socialmente útil. Ela não tem que produzir apenas, mas ela tem que ser socialmente útil, ou seja, se ela contribui para a coletividade e aí se efetivamente ela cumpre a sua função social, tá? E aí tem o Celso Bandeira de Mello, né? Ele destaca que a função social da propriedade, né, concordando aí com o Bercovici, ele diz que não é apenas se ela produz economicamente, né? Se essa produtividade é apenas econômica, mas tem que ser observado se ela cumpre os objetivos da justiça social, né? Se ela promove de alguma forma essa igualdade material, né? E se através dessa propriedade que está produzindo economicamente, se também há a possibilidade de ampliação de oportunidades, e daí, no caso, de oportunidades de emprego, principalmente para todos. Tá? Então, o cumprimento dessa função social da propriedade, ela tem um entendimento muito amplo, não é apenas econômico, né? Mas a gente consegue ver que acima de tudo não, que é da mesma forma que economicamente, ela também tem que apresentar essa relevância social, certo? E nesse sentido, então, a igualdade, né, a igualdade para todos, né, a justiça social também pode, né, e deve estar presente, certo?
Então, não existe propriedade que escape, que esteja livre de ser avaliada desse pressuposto, de ser avaliada segundo esse pressuposto da função social. Nem mesmo a propriedade produtiva, nem mesmo essa, tá? Porque daí a Constituição, ela vai determinar que essa propriedade produtiva, ela tem que cumprir a função social. Então, a própria Constituição diz que não é meramente, que o interesse aqui, né, que deve ser preenchido, não é meramente econômico, né? Ele tem que ter relevância social, né? Ele tem que fazer diferença na sociedade, tá? Então, esse conceito, né, de função social, né, ele tem que contemplar tanto a parte econômica quanto a parte da justiça social. Tá? E aí a gente pode afirmar, então, que toda propriedade privada constitui um direito fundamental garantido pela Constituição. Podemos afirmar? Podemos. Mas a função social da propriedade é esse dever fundamental do proprietário dar a essa propriedade que ele tem direito uma destinação social adequada constitucionalmente, tá? E essa adequação constitucional, ela pode ser um poder-dever, né? Poder/dever de ser, de promover justiça social. E aí, a propriedade que não cumpre essa função social, né, não justifica a sua proteção constitucional. Então, se a gente analisar os números a respeito da reforma agrária no país, a gente vê que, por exemplo, no ano de 2017 não foi feito nada. Não foi feito nada, né? Parece que nos anos que mais foi feito foram nos 2 últimos anos do primeiro mandato do presidente Lula. Nos 2 primeiros anos também não foi feito nada, tá? É uma pauta da esquerda? Mas não é, mas não deveria, né? Tem que ser uma luta de todos, né? Tem que ser uma luta de todos, certo? E, obviamente, isso tudo tem reflexos na ordem econômica, né? Que isso tudo tem reflexo na economia brasileira, certo? Então, é importante que você leia, tá? Esses artigos, que você olha aqui, que você investigue a respeito dos números, tá? Da reforma agrária. Me desviei um pouco aqui, porque me perdi um pouco. Perguntas, pessoal? Muita gente faltando nessas aulas, hein? Quero ver se eu pedir um trabalho agora, para mandar agora no meu e-mail. Quero ver. Vou até dar um print aqui para ver quem é que tá. Muito bem. Vou receber trabalho agora de 17 alunos. Quero que você responda e envie no meu e-mail agora, tá? E-mail profdanielamenin@gmail.com. Quero que você escreva a respeito. Cadê a marcação que eu fiz aqui? Explique o artigo 186 da Constituição no que diz respeito aos requisitos que devem ser cumpridos para verificar a função social da propriedade. Entendido? Prof, você pode só repetir um pouquinho? Porque, explique o artigo 186. Os incisos do artigo 186 da Constituição, que servem
como parâmetros para a verificação do cumprimento da função social da propriedade rural. Explique os incisos do artigo 186 da Constituição Federal que servem como parâmetros para a verificação do cumprimento da função social da propriedade rural. Bom, agora é 8h21. Vocês têm até 9h15 para mandar no meu e-mail. Tá? Não sai, não. Não sai, não, que eu vou copiar todos esses nomes que estão aqui. Está certo, não. A gente não está se matando aqui para a pessoa entrar na aula se quer ou não. Aguinaldo, Ana Maria, Bruna, Carol, Professora, Cláudia. eu não consegui anotar porque cortou tudo para mim. Calma aí. Dai, Israel, Jefferson, Jusce, Luciene, Marcos, Maurício, Moreira, Pamela e Wilson. Beleza, vou receber desses 17, do resto não recebo. Valendo 300 pontos. Jefferson, né? Foi você? Isso. Jefferson, vou colocar aqui no chat. Eu queria saber como que eu olho. Tá, você tá vendo que tem uma barrinha aí no meio, né? Tá vendo que Sim, é que eu tem tô olhando um quadradinho com X vermelho? Tô tentando ver, mas porque eu tô no celular. Prof, pra gente que tá no celular não vendo? aparece. Eu tô vendo a senhora, só que a gente tá assistindo no celular, daí não aparece essa barrinha. Isso mesmo, é diferente. Eu vou Eu abrir também tô pelo assistindo no notebook, celular. então. Prof, é para mandar só a resposta? Não, mas manda com enunciado mesmo. Não, vou fazer o seguinte, gente. Vou pôr no grupo, não tem problema. Que é para todo mundo ficar sabendo que tá perdendo ponto. Tá? Prof, obrigada. Tá, obrigada. Ok, obrigado. Até 9 horas 9h15 para estou entregar. recebendo. 9h15. Tá, eu vou tirar. Assim que eu enviar, eu mando o Tá print. bom. Tá, Ok, professora. beleza, Já vou tá? enviar já. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, até prof. mais. Até mais. Tchau. Tchau.